Glau. É isso aí. Bom, vamos lá. O Uner já chegou também, Edson? Já? Uner Augusto é advogado da Mova Brasil. O Uner, seja bem-vindo, querido. É bom tê-lo aqui também conosco, doutor. Bom dia, rádio ouvintes da Rádio Univerde, Multiglociane. É um prazer estar aqui com vocês hoje pela manhã. Obrigado. Glau, apresenta para a nossa audiência a nossa conversa, o tema da nossa conversa de hoje, o motivo pelo qual você está aqui, Glau, por gentileza. É isso aí, Pitoli, todos os ouvintes. Bom dia também, Uner. Nós estamos aqui hoje para falar da petição em relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes e pedindo justiça por Clériston. Clériston nada mais foi do que um mártir, alguém que pagou com a própria vida, porque ele tinha todos os indícios de que ele não poderia continuar preso, e é uma história realmente de martírio, um empresário de 46 anos, casado, pai de 2 filhas. Ele se tornou vítima de uma série de acusações e tinha tudo para sair da prisão. Ele passou, acho que 36 vezes, se não me engano, Exato, por atendimento médico. E então foi uma morosidade da justiça e uma desatenção mesmo do ministro Alexandre de Moraes com relação ao tema. Diante disso, que foi o ápice de tudo que vem acontecendo, que a gente vem acompanhando, dessa ditadura da toga que a gente vem vivendo, nós fizemos, então, essa semana aí, essa petição e pedimos aí o apoio da população. Agora, doutor Uner, qual a importância do engajamento da população num movimento como esse? Movimento que tem um motivo, que a Glauciane muito bem apontou, que é a vida contada dentro da Papuda pelo nosso saudoso Clezão, o que aconteceu ali e culmina na morte desse cidadão brasileiro, desse que não participou dos atos, ele mostrou e tentou demonstrar ao longo da sua passagem por ali que não participou da depredação, enfim, mas morreu na cadeia. Então nós temos agora um objeto, uma causa para pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e isso fortalece esse pedido, doutor? Certamente, porque apenas por meio do engajamento popular é que nós conseguimos sensibilizar aqueles que, de acordo com a Constituição, unicamente têm a competência para pautar e votar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes ou de qualquer outro ministro do STF. Vale lembrar que a própria Constituição, seu artigo 1º, determina que todo poder emana do povo. E os nossos representantes em Brasília, eles não são nada mais do que representantes, eles exercem um mandato que nós conferimos a eles. De modo que é importante que nós, conscientes desse poder que nós temos, façamos pressão para que esses nossos deputados e senadores, especialmente o presidente do Senado, que pode pautar o pedido de um ministro, de um impeachment, eles se sensibilizem por meio das nossas petições, das nossas manifestações, das nossas idas às ruas, para que eles percebam o que de fato a população quer. Num cenário como o que nós vivemos lamentavelmente hoje, em que a independência e a harmonia dos poderes vai paulatinamente minguando, é muito importante que o povo, titular soberano do poder nos termos da Constituição, retome as rédeas desse poder que lhe foi conferido pela Constituição, pelo Constituinte de 88, e mostre para os seus representantes aquilo que de fato está de acordo com a nossa vontade, que é colocar um basta, um freio à violação aos direitos humanos promovida pelo ministro Alexandre de Moraes. Glauciane, dessa forma, como o brasileiro pode se engajar, nessa campanha, nessa luta, que pode fazer com que o Senado, de uma vez por todas, entenda o clamor, da população? Como a gente pode fazer com que o brasileiro se una nesse sentido? Olha, eu acho que nós precisamos perder o medo e ter coragem, porque o 8 de janeiro deixou marcas que, às vezes, a população está muito amedrontada, com medo do que pode acontecer. E é esse medo que faz com que todos nós nos fechemos, E nós precisamos realmente nos organizar, de nos formar, estudar e de agir, Essa atuação, ela tem que ser em forma de pressão mesmo aos nossos representantes, porque um representante, um político,
ele teme muito a ação popular e ele vê muito o que a população está dizendo. Então, nós temos que cobrar dos nossos representantes, né? Existem várias propostas no Senado para o impeachment de Alexandre de Moraes, então a gente tem que cobrar do Senado, né? E essa cobrança, ela gera, sim, uma reação, né? Nós podemos ver agora aí com relação à PEC, né? A proposta de emenda constitucional, que limita poderes individuais dos ministros, e ela é muito bem-vinda, né? Ela busca corrigir esse problema aí antigo de abuso no uso das decisões monocráticas. Então, isso não é visto em país nenhum, né? Esse poder, ele é muito raro, a gente não tem isso em outras Supremas Cortes do mundo, né? Em que ministros individuais tenham tanto poder para tomar decisão. Então, é importante que a população participe, seja nas ruas, seja em grupos mesmo de formação, para conhecer, para entender melhor o que está acontecendo e como agir, né? Aqui em Belo Horizonte, tem um trabalho do MOVA, que eu acho que o Uner pode até falar um pouco mais a respeito desse trabalho, que é exatamente isso, é fazer com que no seu âmbito, no seu meio, os valores sejam relevados, né? A gente pode estar atuando na sociedade, na vida pública, com os políticos, fazendo com que os valores fundamentais de vida, família, liberdades fundamentais, sejam alavancados na sua sociedade, no seu meio, que a gente tem que começar do nosso meio, né? E a Citizen Go, ela é uma plataforma que ela traz esse engajamento da população, né, essa solicitação, porque às vezes eu tenho essa vontade, né, de fazer alguma coisa. Por exemplo, a gente teve há pouco tempo uma petição em defesa da vida, né, contra o aborto, que gerou mais de 160 mil assinaturas, e nós levamos até o Congresso e nós mostramos aos nossos representantes. Então, é esse trabalho que a Citizen Go faz, é uma mobilização do cidadão, não é a Glauciane, não, é a Citizen Go, é o cidadão, é a população que está agindo. Agora, o doutor Uner e Glauciane, na sequência o Emílio, passo para o Emílio também, me permitam fazer um papel aqui do advogado do diabo. E eu vou explicar o motivo pelo qual estou colocando dessa forma. Na semana passada, nós tivemos aquela grande confusão do Pacheco rebatendo a declaração do Gilmar Mendes, aí entra o Simonetti, o Beto Simonetti, falando de OAB, aí depois teve jantar na casa do Lula com Gilmar Mendes, Zanin, Moraes, a indicação do Dino, veja, tudo dessa forma, né? E a gente já está sabendo que o Dino já tinha passado por alguns gabinetes do Senado para tentar articular a sua indicação. A minha pergunta começo com o doutor Uner, dá para acreditar em alguém? Porque o que a gente vê do Senado é um presidente que eu não atribuo a ele a pecha ou adjetivo de covarde, não consigo, porque eu entendo que por trás de tudo o que ele está fazendo tem interesse. Então ele pode até ser chamado de covarde, mas ele olha e dá risada da nossa cara, porque ele tem interesses, doutor, nós sabemos disso. A pessoa suporta os ataques porque ele tem algo muito maior para conquistar e não é para a coletividade. Aí nós temos como acreditar no Gilmar Mendes, como acreditar no Beto Simonetti, porque estes estão vendo o que está acontecendo no Brasil e estão aplaudindo. Tem carta da OAB, né, se manifestando, parabenizando a indicação do Flávio Dino para o Supremo. Enfim, como a gente faz para acreditar nisso, doutor? Me perdoe, não estou sem esperança, pelo contrário, eu estou aqui todos os dias numa luta insana, mas como acreditar nessa turminha, hein, doutor? Doutor? Não estou te ouvindo. Obrigado pela pergunta. Eu acho que não tem como acreditar na turminha, mas nós temos de acreditar numa mudança de médio e longo prazo, parte da nossa atitude em relação aos poderes constituídos. Essa é a aposta do nosso movimento, né? O Mova Brasil, como a Glau citou. Nós não podemos olhar apenas para uma mudança no curto prazo. Nós devemos ter a consciência de que a mudança, o Brasil que nós queremos, que nós sonhamos, ele só vai existir se nós começarmos a lutar hoje e começarmos a fazer o que nós podemos fazer dentro da esfera que nós temos. Agora, se essas pessoas serão tocadas, serão sensibilizadas, ou os motivos pelos quais elas vão tomar determinada atitude, seja porque elas começaram a ser iluminadas e pensar no bem comum, ou seja porque elas têm interesse próprio para a conquista de poder, isso realmente não está na nossa esfera de ação. Eu acho que a nossa orientação deve ser sempre, olha,
o meio adequado para um fim adequado. Ou seja, nós queremos algo justo e vamos utilizar um meio justo, um meio correto, um meio, ao mesmo tempo, justo do ponto de vista do direito e justo do ponto de vista moral. E aí, a partir dessa decisão, nós caminharmos e seguirmos adiante. Mas eu compartilho com você essa tristeza. Eu acredito que nós só chegamos até aqui porque nós descuidamos lá atrás. Se hoje nós olhamos para um STF e vemos que ninguém ali nos representa, nós olhamos para um Senado e vemos que ninguém nos representa, nem mesmo o presidente, olhamos para a Câmara dos Deputados e vemos que pouquíssimos nos representam, olhamos para os tribunais em geral e vemos que todas as indicações são muito mais por conchavo do que realmente por um notável saber jurídico, etc., é porque nós descuidamos lá atrás. É porque, como sociedade, né, nós não nos organizamos e não tomamos as rédeas, não exercemos esse poder que a Constituição nos confere e a gente acaba realmente, na correria do dia a dia, deixando de lado. Eu acho que nós chegamos num ponto tão grave, né, um ponto em que uma morte é causada por omissão direta do Poder Judiciário, né, a morte de uma pessoa justa, uma pessoa inocente, estava presa preventivamente, é uma prisão excepcional dentro do nosso ordenamento jurídico. Né? Nós chegamos a essa situação em que o judiciário ele é utilizado como um instrumento de perseguição e não de promoção da justiça, porque nós descuidamos. Agora é preciso construir um trabalho que não foi feito lá no passado, e nós do MOVA estamos aqui para lutar com coragem e seguir adiante, custe o que custar. Glauciane, aí, como lidar com essa situação diante dessa incredulidade, né? Acreditar nessa turma não é fácil, não. É uma tarefa realmente quase impossível. Como, então, inspirar ou fazer com que a população abrace, de fato, essa causa e essa luta, Glau? É isso aí. O nosso medo, ele tem que ser transformado em indignação, em revolta, mas não uma revolta no sentido de uma ação desorganizada, uma ação de luta, de ferir o outro, mas sim informar ao outro, mostrar ao outro que existe outras possibilidades, né? E que a gente pode, sim, defender direitos que já não são direitos inalienáveis, né? Direitos inegociáveis, mas de uma forma em que as pessoas se formem e entendam a problemática, né, o que está acontecendo, né, tudo que está desmoronando na sociedade, às vezes por uma falta de engajamento mesmo, uma falta de organização, né, porque a omissão dos bons faz com que os maus possam atuar. E nós temos, sim, bons políticos. Eu acho que a gente também não pode colocar tudo na mesma tábua, não. Né? Eu acredito, sim, eu tenho esperança que nós temos, sim, bons políticos e que a política é a mais alta forma de caridade. Então, é a mais alta forma que a gente tem de atingir os nossos objetivos hoje nesse plano real, né? No que a gente vive hoje na sociedade. Então, acabar com o medo, né? E cobrar, sim, dos políticos. Eu não sou política, eu sou uma cidadã, sou mãe, mas eu tenho uma ação política e eu tenho uma responsabilidade política, sim, pelo futuro dos meus filhos, pelo futuro da nação, eu tenho responsabilidade. Então, é a gente acabar com o medo e transformar isso em ação, né? Assinando petições, participando de manifestações, formando grupos, pequenos grupos de formação, né? Eu acho muito interessante quando, por exemplo, pais de famílias se unem, né, em torno do objetivo da educação dos filhos, quando mulheres se unem para estudar, né, o que é o feminismo e quais os males do feminismo hoje no mundo, o que isso acarreta. Então, para que a gente possa começar a formar pequenos grupos, né, seja aí no seu bairro, com o seu grupo de amigos, olha, vamos estudar, vamos entender o que está acontecendo, para ver o que eu posso mudar. Enquanto sociedade civil organizada, né, a gente pode se organizar em pequenos grupos e fazer o que precisa ser feito, sem temer, dentro do nosso direito de livre manifestação. E para aderir a essa campanha agora da Citizen Go, qual é o caminho? Isso aí, é só entrar na plataforma, né, citizengo.org. Lá, além da petição do Alexandre de Moraes, né, da questão do impeachment,
Tem também petições com relação ao Dino, né, a impossível entrada do Dino aí no Supremo, que nós não aceitamos, não concordamos com esse tipo de indicação, então nós pedimos uma ação imediata do Senado com relação a isso. Temos também petições lá com relação à defesa do homeschooling. Tem uma mãe sendo perseguida em Santa Catarina porque faz a educação domiciliar, então está sendo tolhido o direito dela à educação dos próprios filhos. Nós temos petições em defesa da vida, né, que é a que foi entregue na semana passada lá no Senado, né, eu mesma protocolei no gabinete lá da presidência do Senado, essas mais de 160 mil assinaturas, mostrando, né, a vontade do brasileiro em defender a vida, realmente, né, desde o início até o seu fim natural. Então, é a única plataforma conservadora que a gente tem no mundo, é a Citizen Go, né, porque ela defende abertamente esses valores de vida, família e liberdade. Então, é uma plataforma, sim, confiável, que deve ser divulgada e que deve gerar essa ampla participação popular. Bom, Citizen é cidadão em inglês, Citizen, C-I-T-I-Z-E-N, né? Citizen, C-I-T-I-Z-E-N, go.org, para a gente se encontrar por ali. Certo, Glau? Isso aí. Glauciane Teixeira, da Citizen Go. Glau, muito obrigado pela boa conversa. Até a próxima. Parabéns pela iniciativa, Glau. Obrigada, e muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Parabéns a você, Pitoli, pelo excelente trabalho na Rádio Auri Verde. Muitíssimo obrigado. Doutor Uner Augusto, do Mova Brasil. Obrigado, doutor, mais uma vez. Muito obrigado, Vitório. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado também a todos os ouvintes. Bom dia. Obrigado, doutor Uner.